Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Atleticast, podcast onde falamos sobre o gigantesco Athletic Clube de Bilbao, o qual está se apequenando cada dia mais, infelizmente. Bem, hoje vamos falar sobre mais uma vergonha que passamos, dessa vez em Anoeta, mais uma vez, na temporada, que foi Athletic perdendo e sendo eliminado da Copa do Rei no segundo jogo da semifinal contra a Real Sociedad. Perdemos por 1-0 em Samamés, 1-0 em Anoeta e a Real Sociedad está classificada para a final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. Bem, então vamos falar sobre o jogo. Já vou adiantando que eu não vou falar muita coisa, tá? Porque não vale a pena, cara. Não vale a pena chover no molhado. Eu já gravei muito pós-jogo irritadíssimo aqui. E eu não vou fazer mais. Eu só vou basicamente dar as escalações. Eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu, né? De novo, repetir o que eu sempre falo. E dar meu parecer final, né? E falar sobre o gol da partida. O Atlético foi a campo com Padilha no gol, Yuri na esquerda, 14 e Paredes na zaga. E de lateral direito, Vivian. Sim, Dani Vivian Teniente como lateral direito. Vou falar mais disso daqui a pouco. No meio, Hauri e Rego. Mais à frente, Sunset, Iñaki, Berenguer e de centroavante, o Gorka. Durante a partida entraram Galaxy, Navarro, Arezzo, Vesga e Nico Serrano. Bem, vamos lá falar sobre essa escalação que... Cara, não tem como defender o Valverde nessa, velho. Não tem de jeito nenhum. Padilha no gol, ok, é o goleiro das Copas e ele foi bem, apesar de tudo e ele ter falhado uma vez contra o Valência e a galera ter levado ele pra Cristo, ele foi bem na Copa do Rei como um todo. Ele salvou muito no primeiro jogo, ele salvou nesse segundo jogo também, contra a Real Sociedad. Então, no geral, ele foi bem, porque ele é um baita goleiro. Ele, infelizmente, só não vai poder ter tantos louros assim porque ele tem o Unai Simon como concorrente. E isso é bom porque é um cara que pode ajudar muito ele nos treinamentos e tal, só que ele não vai jogar. Esse é o problema. Yuri recuperou bem e começou o jogo. E aí vem o principal problema. Vivian de lateral direito. O que mais me deixa irritado nisso tudo é porque ele barrou o Gorosabel. Gorosabel não estava suspenso, não estava machucado, não estava fora da partida por força maior. Ele foi barrado por opção técnica, até onde a gente sabe. Ele nem relacionado foi para essa partida. Ou seja, o melhor lateral direito que a gente tem na temporada, numa temporada onde o Arezzo tá indo absurdamente mal, onde o Lecoué nem se fala, é o pior jogador do time, todo mundo já sabe disso, e o Gorosabel tá jogando bem. Quase toda vez que ele entra, ele se destaca positivamente. E ele não foi convocado por opção técnica para colocar um dos melhores zagueiros dos últimos anos de La Liga como lateral direito. Cara, qual a lógica disso, velho? Não tem a menor noção você colocar o Vivian de lateral direito. Mas o Valverde fez. Ainda colocou o Reco como volante titular e não o Galaxy. Ah, beleza, o Galaxy não poderia jogar 90 minutos. Ok, bota 60. Todo jogo ele sai aos 60, aos 70. Ele nunca joga uma partida inteira. E ele não vem de lesão, ele não lesiona. Ou seja, ele está inteiro. Ele poderia jogar. Foi opção colocar Rego como titular. Que também não foi muito mal, mas que também não agrega em nada ao jogo. O Galaxy, ele toda vez que ele entra, ele melhora. Hoje foi a mesma coisa. Olha só, que incrível, né? Enfim, sobre o jogo, teve um pênalti aos 85 minutos, né? Que o Galaxy, entre milhões de aspas, fez, né? Eu não vou nem questionar, cara, porque o Atlético, se tivesse jogado bem, se tivesse sido roubado em outras coisas no jogo, eu estaria aqui falando mais coisa. Mas eles mal ameaçaram o gol da Real Sociedad. O goleiro deles, que não era o Remiro, né? Quem tava no gol hoje,
no caso ontem, né, porque eu tô gravando isso aqui depois da meia-noite, era o Marrero, goleiro reserva da Real Sociedade. E ele basicamente não fez nenhuma defesa. Era um chute ou outro que ia no meio do gol, ele não fez nenhuma boa intervenção, ele no máximo até se apavorou no meio do jogo do nada, assim, uma bola simples que ia pra linha de fundo e ele desviou e tava todo nervoso e tal, normal, quase nunca joga. Então ele acabou não fazendo basicamente nada no jogo, né, de relevante. E teve um pênalti ali que acontece 90 vezes por mês em todos os campeonatos do mundo e colocam como interpretativo e em uma dessas vezes acontece contra o Atlético, né? No caso o Atlético cometendo e obviamente vão marcar o pênalti porque é uma jogada normal que acontece, como eu falei, todos os jogos praticamente, todas as ligas no mundo inteiro sempre acontece esse tipo de jogada. E qual que é premiada para ser escolhida como interpretativa e ter pênalti? A do Atlético. Óbvio, é óbvio. Mas enfim, cobrança do Iazabal, bateu aberto, o Nai pulou para um lado, ele chutou no outro, acabou o jogo e classificados. Foi basicamente para matar o jogo porque o Atlético não estava fazendo absolutamente nada no jogo do começo ao fim. Um momento ou outro o Atlético dava uns 2 ataques assim que você julgava como bons e tal, só que nenhuma finalização boa. A finalização que tinha ou ia na barreira, assim, né, no cara que bloqueava, ou ia no meio do gol e o Barreiro não fazia, o Marrero, né, perdão, ele não fazia nada pra dar destaque, né, encaixava a bola e tal. Então o Atlético meio que foi o Atlético na temporada inteira, né. Tava na cara que a gente não ia conseguir, mas foi pior até, de certa forma. Porque o meu problema não é cair na semifinal da Copa do Rei, não é perder pra Reala, não é... enfim, esse tipo de coisa. O meu problema é a forma que tá jogando. Beleza, teve 3 vitórias consecutivas em La Liga, nos últimos jogos, né? Empatou esse último agora, contra o Raio, mas não dá. Né? Não dá. Tá jogando muito mal, jogando por uma bola ou outra e não tá dando certo, não tá dando certo. É hora já de pensar em arrumar as malas do Valverde pra ele ir embora, porque não há perspectiva nenhuma de crescimento, tá? Desde a pré-temporada. Não é que tipo, a partir da 12ª rodada o time não jogou nada. Não. A gente perdeu 7 de 9 amistosos, a gente ganhou 1, a gente empatou 1 e perdeu 7 na pré-temporada. A gente perdeu o troféu de Laguardia pro Alavés, com o time titular e eles com o time reserva. Desde o começo do ano a gente tá mal das pernas. O Atlético não classificou para a Liga dos Campeões, o Atlético não chegou na final da Copa do Rei, passou nos trancos e barrancos em todas as fases, né? Ourense, Cultural Leonesa, Valência e agora a Real Sociedade, perdão. Então a gente passou por todas as fases no último segundo, literalmente. A gente ganhou do Ourense com uma patada do Raul de fora da área aos 118 minutos. A gente passou da Cultural Leonesa num último lance ali com 4-3, né? Foi do Nico, se eu não me engano. Depois a gente passou do Valência no último lance com gol do Inhaque. E, obviamente, essa sorte iria acabar. E acabou justamente no maior derby possível pra gente. Mas é aquilo, boa sorte pra Real Sociedade, sendo bem franco mesmo. Espero que cheguem bem pra final, porque eu, como não é segredo pra ninguém, eu não gosto nem um pouco do Atlético de Madrid, do patético de Madrid. Então eu tô genuinamente torcendo pra Real Sociedade vencer a Copa do Rei. Não só pra dizer, tipo, perdemos pros campeões, porque isso pra mim meio que dane-se, a gente perdeu, pode ser pro que seja eliminado na próxima rodada. Mas meio que dane-se, tá ligado? Mas assim, eu queria que a Real Sociedade ganhasse porque, pô, é irmandade, querendo ou não. O Atlético e a Real Sociedade têm uma parceria de muitos e muitos anos, né? Apesar de sempre ter aquela provocação. Óbvio, rival tal.
Mas eu já declaro minha torcida para a Real Sociedade nessa final da Copa do Rei. No mais é isso, cara. Não tenho nada pra comentar sobre o jogo, porque o Atlético foi inofensivo. Eu até coloquei no Twitter essa questão, né? Porque pra quem ainda não tá ligado, eu faço cobertura dos jogos durante os jogos, né? Ao vivo, no Twitter. E o primeiro tempo inteiro eu só coloquei uma carta amarela pra parede, se eu não me engano. E foi isso que eu falei em 45 minutos, porque o Atlético não atacava, o Atlético não reagia. A Real Sociedade também só administrou a partida, não fez nada demais. Não subiu, conseguiu ter a sorte de ter um pênalti, né? E acabou ganhando a partida, mas já iria se classificar de qualquer jeito porque ganhou o Samamés. E como eu falei que eu acompanho durante as partidas no Twitter, né? Eu passo um tempo nesse lixo tóxico da internet que se chama Twitter. E deu pra ver muita gente criticando, sem fundamento nenhum, a transmissão da ESPN, né? A partida foi transmitida pela ESPN 3 com narração da Mila Garcia e com comentários do Rafa. O Rafa Marques, ele é absurdo, ele tem um conhecimento extraordinário de futebol, né? Chover no molhado falar que ele é um grande comentarista também, um grande professor, um grande orador. Ele, né, comenta muito bem as partidas, ele sabe se colocar. E sobre a Mila Garcia, velho, eu vi uns caras, né, sem fundamento nenhum, reclamando sobre a Mila Garcia, né, que é uma excepcional narradora, muito promissora, assim, da cena. Eu creio que ela tá no top 3, não só feminina, mas entre todos os narradores de futebol, ela tá com certeza num ranking muito alto de narradores e narradoras que vão ser absurdos, né, mas por conta dessa galera que, né, nem merece ter opinião ouvida, que começa a falar sobre ela na hashtag e tal, sem nenhum tipo de lógica, como eu comentei, né? Porque ela é uma pessoa que estuda muito, ela não passa uma fake news. Quando ela se equivoca minimamente, ela repassa a informação correta, ela interage com o pessoal na hashtag, ela narra muito bem os jogos, ela tem uma noção boa de jogo, assim como o Rafa é um extremamente ótimo profissional, como eu já falei, e a galera tava reclamando só pelo fato dela ser mulher, tá ligado? Não tem a menor lógica, cara. Esses caras aí nem merecem ter opinião ouvida, nem merece que a gente fale sobre isso, mas é uma questão que eu queria pontuar aqui. Nosso abraço aí a Mila e ao Rafa, porque são profissionais de extremo gabarito e que eu sou fã demais. No mais é isso, não tem muita coisa pra falar sobre. O Atlético está eliminado da Copa do Rei. Minha torcida vai para a Real Sociedade nessa final. Espero que vocês estejam bem, né? Passei um tempo ausente, né? Tive uns problemas aí pessoais e também problemas de produção. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Até o momento. Voltei a gravar, gravei o da primeira partida também, mas como eu falei, né? Tive um problema de produção aqui. Até coloquei na aba comunidade, né? Que é a aba posts agora. E é isso. Fiquem bem, se cuidem, vamos torcer pro melhor pro Atlético nesse ano, nessa temporada, né, ver aí quem pode substituir o Valverde, quem vai bancar que ele fique e tal. Vamos aguardar daqui pra frente e vamos torcer pra que dê tudo certo. Um grande abraço pra vocês e até mais.